A vida proibida de Raul Seixas. Entre magia, fama e destruição. Capítulo 1. O menino que ouvia vozes do rádio. O calor de Salvador nos anos 1950 entrava pelas janelas abertas da casa na rua Araújo Pinho como uma presença física, espessa e úmida. Raul Santos Seixas tinha 8 anos quando descobriu que o mundo era maior do que aquilo que seus pais queriam mostrar. Seu pai, Raul Varela Seixas, era um homem sisudo, funcionário público que acreditava em ordem, respeito e silêncio. Sua mãe, Maria Eugênia, tinha a doçura de quem sabia que o filho era diferente, mas não tinha ideia de quanto. Raul passava horas grudado no rádio valvulado da sala. Não apenas escutava, ele absorvia. Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry. Sons que vinham de outro país, de outra vida, de outra possibilidade. Enquanto os outros meninos da Bahia jogavam bola nas ruas de paralelepípedo, Raul desenhava guitarras em cadernos escolares e ensaiava passos de dança que ele nunca tinha visto, apenas imaginado. Esse menino vai se perder, dizia o pai, com a voz grave que carregava o peso da decepção antecipada. Ele só está sonhando, Raul, respondia Maria Eugênia, passando a mão no cabelo do filho. Mas não era só sonho. Era fome. Uma fome que nenhuma comida saciava. Aos 14 anos, Raul já tinha formado sua primeira banda, os Panteras. Tocavam em festas de colégio, bailes de subúrbio, qualquer lugar que aceitasse aquele bando de garotos tentando imitar americanos. Raul não era o melhor guitarrista, não era o melhor cantor. Mas quando ele subia no palco, algo mudava. Ele se transformava. Não era mais o filho do funcionário público, era outra coisa. Algo maior, algo perigoso. Você viu o jeito que ele olha para as pessoas quando canta? Comentou Eládio, o baterista, após um show. Parece que ele está tentando hipnotizar todo mundo. E talvez estivesse. O rock dos anos 1960 no Brasil era uma rebelião silenciosa. Proibido em muitas rádios, criticado pela igreja, visto como coisa de americano e, portanto, suspeito. Mas Raul não ligava. Ele queria tocar mais alto, mais rápido, mais forte. Queria romper. Queria que o mundo inteiro ouvisse aquele grito que ele sentia dentro do peito e não conseguia explicar. Aos 17 anos, seu pai fez uma última tentativa de trazê-lo de volta. Você precisa estudar, Raul. Arranjar um emprego sério. Isso de música não vai te levar a lugar nenhum. Raul olhou para o pai com aqueles olhos escuros, fundos, que pareciam ver além do que estava ali. Eu já estou indo, pai. O senhor que não percebeu ainda. E foi. Em 1967, Raul deixou Salvador e foi para o Rio de Janeiro. A cidade era um furacão de contradições. Bossa Nova convivia com a Tropicália. A ditadura militar sufocava vozes enquanto a juventude gritava por liberdade. Raul chegou sozinho, com uma mala de papelão e uma guitarra velha. Dormiu em pensões baratas, dividiu quartos com desconhecidos, comeu pão dormido e sonhou acordado. Conseguiu um emprego na CBS, gravadora gigante, mas não como artista. Era produtor, assistente, faz tudo. Ficava horas trancado no estúdio, aprendendo os segredos da mesa de som, entendendo como se construía uma canção que grudava no ouvido das pessoas. Ele sabia que estava aprendendo, esperando, acumulando. Esse cara é esquisito, comentou um técnico de som. Fica até tarde, sozinho, fazendo experiências com fita magnética. Parece obcecado. Ele é obcecado, respondeu o outro. Mas é bom, muito bom. Foi ali, entre fitas, cabos e amplificadores, que Raul começou a criar sua própria sonoridade. Não era rock puro, não era MPB. Era algo estranho, distorcido, brasileiro, mas alienígena ao mesmo tempo. Ele compunha sozinho, à noite, quando todos já tinham ido embora. Escrevia letras em guardanapos de boteco, em maços de cigarro amassados, em qualquer coisa que estivesse à mão. As palavras vinham como rajadas,
desconexas, filosóficas, raivosas. Em 1968, ele conheceu Edith Wisner, uma jovem quieta e inteligente que trabalhava em uma loja de discos. Eles se casaram rápido, movidos por uma paixão que era mais necessidade de ancoragem do que amor. Raul precisava de alguém que o segurasse. Edith aceitou o papel, sem saber que seria impossível. Naquele mesmo ano, o AI-5 foi decretado. O regime militar apertou o cerco. Artistas foram presos. Músicas foram censuradas. O medo se espalhou como uma mancha de óleo. E Raul, que sempre teve dificuldade em ficar quieto, começou a sentir as paredes se fechando. Eles não vão me calar, disse ele para Edith, tarde da noite, fumando na janela do apartamento minúsculo. Eu vou fazer eles me ouvirem, de um jeito ou de outro. Edith apenas o abraçou por trás, sentindo a tensão no corpo dele, como se Raul fosse uma corda de violão esticada até o limite. E foi naquele apartamento apertado, naquela cidade cheia de medo e barulho, que Raul começou a escrever o que seria o primeiro capítulo de sua vida proibida. Ele ainda não sabia, mas o meteoro já estava em movimento, e nada o pararia. Capítulo 2. O encontro com Paulo Coelho. Quando dois loucos se reconhecem. O ano era 1973. O Brasil vivia sob o peso de uma ditadura que não tolerava dissidências, mas que ainda não tinha descoberto como controlar os sonhos. Raul Seixas tinha 27 anos e já carregava nos olhos aquela inquietação de quem sente que está perto de algo grande ou de algo perigoso. Ele trabalhava como produtor musical na CBS, mas sua alma era de guerrilheiro da contracultura. As canções que ele compunha sozinho, tarde da noite, falavam de liberdade, misticismo e rebeldia. Mas faltava algo. Faltava alguém que entendesse aquela linguagem. Foi quando Paulo Coelho entrou em sua vida. Paulo tinha 26 anos. Era magro, nervoso, com cabelos compridos e uma reputação já manchada. Ele tinha passado por internações psiquiátricas, sessões de eletrochoque aplicadas por ordem dos próprios pais, que não sabiam lidar com aquele filho rebelde que queria ser escritor, que se envolvia com teatro marginal e que parecia atraído pelo lado sombrio da existência. Paulo escrevia letras de música como quem fazia magia, palavras que dançavam entre o místico e o provocador. Quando eles se encontraram pela primeira vez, em um corredor da CBS, foi como se reconhecessem um no outro algo que ninguém mais via: a fome por transgredir, por criar um novo mundo. Você é o Raul Seixas, disse Paulo, quase como uma afirmação, não uma pergunta. E você é o cara que internam toda hora, respondeu Raul, dando uma risada curta. Prazer. Paulo sorriu de volta, o tipo de sorriso de quem sabe que acabou de encontrar um cúmplice. Eles começaram a se encontrar regularmente. Bares da Lapa, o apartamento de Raul, madrugadas em estúdios vazios. Conversavam sobre Aleister Crowley, o ocultista inglês que pregava "Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei". Sobre William Blake, sobre a filosofia de Nietzsche, sobre a contracultura americana. E sonhavam. A gente podia fazer um disco, sugeriu Paulo, em uma dessas noites. Um disco que fosse tipo um manifesto, uma bomba. Uma bomba, repetiu Raul com os olhos brilhando. Eu gosto disso. Nascia ali o que seria chamado de sociedade alternativa. A ideia era simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Criar um movimento que pregasse a liberdade total. Sem governo, sem religião tradicional, sem moral hipócrita. Cada pessoa sendo sua própria lei, seu próprio mestre. Era a anarquia filosófica, misturada com ocultismo, pitadas de humor e muito rock and roll. Raul e Paulo sabiam que isso era explosivo no Brasil de 1973, onde qualquer discurso subversivo podia levar à prisão, tortura ou pior. Mas eles não tinham medo, ou fingiam não ter. O primeiro fruto dessa parceria foi o disco Krieg Ra, Bandolo, lançado em 1973.
As músicas eram estranhas, cifradas, cheias de referências que a maioria das pessoas não entendia. Metamorfose ambulante, mosca na sopa, ouro de tolo. Cada letra era uma mensagem dupla, uma crítica velada, um grito disfarçado de melodia. E funcionou. O disco explodiu. Raul se tornou da noite para o dia uma figura pública. Seus shows começaram a lotar. Jovens de todo o país começaram a usar a estrela de 5 pontas, símbolo da sociedade alternativa, em camisetas, bandeiras, pichações. Raul se transformou em ícone e em alvo. Eles vão vir atrás de você, avisou Paulo certa tarde, enquanto fumavam juntos em um terraço no Rio. A gente cutucou a onça com vara curta. Que venham, respondeu Raul com um sorriso torto. Eu já estou esperando. Mas por trás da confiança pública, algo começava a se rachar. Raul bebia cada vez mais. Uísque barato, cerveja quente, qualquer coisa que pudesse afogar a pressão. Ele começou a ter crises de paranoia. Via agentes do governo em todo lugar. Achava que seu telefone estava grampeado, e provavelmente estava. Você precisa parar de beber desse jeito, disse Edith, sua esposa, com a voz cansada. Você está se matando, Raul. Eu não estou me matando, respondeu ele, a voz arrastada. Eu estou me libertando. Mas ela sabia que não era verdade. Paulo, por outro lado, começou a se interessar cada vez mais pelo ocultismo prático. Ele frequentava rituais, buscava mestres, queria ir além da teoria. Raul acompanhava, mas com uma distância irônica. Para ele, a magia era mais poética do que literal. Para Paulo, era real. Essa diferença começou a criar uma tensão silenciosa entre eles. Em 1974, o segundo disco da dupla, Gita, foi lançado. Era ainda mais provocador. A música título falava de Deus, de liberdade, de não precisar de intermediários para se conectar ao divino. Era um ataque direto à igreja, ao Estado, a tudo que controlava. E a faixa Sociedade Alternativa era um hino explícito ao movimento. Viva! Viva! A Sociedade Alternativa. Os militares não gostaram. Em uma manhã de março de 1974, Raul acordou com a porta de seu apartamento sendo arrombada. Homens de terno e óculos escuros, sem identificação, entraram como uma avalanche. Raul foi arrastado para fora ainda de pijama, sem explicações, sem direito à defesa. Ele foi levado para uma sala sem janelas, interrogado por horas. As perguntas eram sempre as mesmas. O que é a sociedade alternativa? Quem financia vocês? Vocês estão organizando uma insurreição? Raul ria. Ria porque era absurdo. Ria porque tinha medo. Ria porque não sabia mais o que fazer. É só música, cara, dizia ele exausto. É só arte. Arte não lota estádio, respondia o interrogador, frio. Arte não faz juventude pichar estrela satânica em muro de igreja. Raul foi solto depois de 72 horas, mas o recado estava dado. Ele saiu dali diferente, menor, mais frágil. Paulo também foi preso, interrogado, ameaçado. Quando se reencontraram, dias depois, estavam os dois marcados. A gente mexeu com quem não devia, disse Paulo a voz baixa. Não, corrigiu Raul, acendendo um cigarro com as mãos trêmulas. A gente fez o que tinha que fazer. Mas algo tinha quebrado. E ambos sabiam disso. Capítulo 3. O exílio forçado. Quando a liberdade vira prisão. Os meses que se seguiram às prisões foram de um silêncio ensurdecedor. Raul e Paulo não foram presos novamente, mas viviam sob vigilância constante. Carros escuros estacionavam em frente aos seus endereços. Telefonemas caíam no meio da noite. Recados anônimos chegavam. Cuidado com o que você canta. A próxima vez não vai ser só um susto. A paranoia deixou de ser exagero e virou rotina. Raul começou a beber ainda mais. Acordava com as mãos tremendo. Precisava de uma dose antes do almoço só para conseguir funcionar.
Edith tentava ajudar, mas ele se tornava cada vez mais distante, agressivo, perdido. Ela via o homem que amava se desintegrando diante dos seus olhos e não sabia como segurá-lo. "Você não pode continuar assim, Raul", disse ela, em uma noite particularmente difícil, após encontrá-lo caído no chão da sala, bêbado e chorando. "Você vai morrer." "Todo mundo vai morrer, Edith", respondeu ele com a voz pastosa. "Mas só alguns vão viver de verdade antes disso." Ela não respondeu. Apenas o ajudou a se levantar, como fazia todas as noites. Em 1975, a situação se tornou insustentável. A CBS, pressionada por instâncias superiores, um eufemismo para o governo militar, decidiu que Raul Seixas era um problema. Ele ainda vendia discos, ainda lotava shows, mas o risco político era grande demais. A gravadora ofereceu uma solução: sair do país por um tempo, deixar a poeira baixar, fazer shows no exterior, gravar fora, esperar o clima melhorar. Era um exílio disfarçado de oportunidade. Raul aceitou, não porque queria, mas porque não tinha escolha. Paulo Coelho ficou no Brasil. A parceria entre os dois já estava rachada, desgastada por visões diferentes, egos feridos e medos não confessados. Eles se despediram em um aeroporto, com um abraço rápido e palavras que ficaram no ar. "A gente se vê quando isso passar", disse Paulo. "Se passar", respondeu Raul. Foi a última vez que trabalharam juntos. Raul foi para os Estados Unidos, Los Angeles, cidade de sonhos de papel. Ele chegou achando que encontraria liberdade, mas o que encontrou foi solidão. Morou em apartamentos baratos, frequentou bares de quinta categoria, tentou fazer contatos na indústria musical americana, mas ninguém entendia quem ele era. Para os americanos, Raul era apenas mais um músico latino tentando a sorte. Nada especial. Ele escrevia músicas sozinho, em quartos de motel, folhas amassadas espalhadas pelo chão, garrafas vazias acumuladas no canto. Compunha sobre saudade, sobre traição, sobre o Brasil que ele amava e odiava ao mesmo tempo. Mas não havia público, não havia palco, não havia propósito. "Eu sou um fantasma aqui", disse ele ao telefone, em uma ligação para Edith. "Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém liga." "Então volta, Raul", pediu ela, a voz embargada. "Por favor, volta." Mas ele não podia, ou não queria. Talvez nem soubesse mais a diferença. Foi durante esse período que Raul mergulhou de cabeça no esoterismo. Não mais como brincadeira poética, mas como busca desesperada por respostas. Ele frequentou livrarias ocultistas, participou de rituais em porões escuros de Hollywood, conversou com gurus, charlatães e mestres de verdade, nem sempre conseguindo diferenciar uns dos outros. Leu tudo sobre Aleister Crowley. Estudou Telema, a filosofia da vontade absoluta. Tentou praticar magia ritual, acender velas, pronunciar nomes que ele mal sabia dizer. Buscava algo, poder, sentido, controle, mas encontrava apenas confusão. Uma noite, após uma sessão particularmente intensa, envolvendo drogas e meditação profunda, Raul teve o que ele descreveria depois como uma visão. Ele viu a si mesmo no palco, velho, doente, mas ainda cantando. Viu multidões que o amavam e o temiam. Viu sua própria morte. Acordou suado, ofegante, com o coração disparado. "Eu não vou morrer aqui", disse em voz alta, para o quarto vazio. "Não é assim que termina." 2 dias depois, ele comprou uma passagem de volta ao Brasil. Quando Raul desembarcou no Galeão em 1976, o país estava diferente. A ditadura continuava firme, mas o sufoco cultural havia diminuído levemente. Novos artistas surgiam, a televisão ganhava força. O público queria entretenimento, e Raul, apesar de tudo, ainda era uma figura conhecida. A CBS aceitou lançar novos discos, mas com uma condição: menos política,
menos provocação, mais música comercial. Raul concordou, não porque acreditava nisso, mas porque precisava sobreviver. Ele se mudou para São Paulo, tentando recomeçar. Alugou um apartamento pequeno na Vila Madalena, zona boêmia onde artistas, poetas e marginais se misturavam. Ali, Raul encontrou um novo círculo de amigos, ou melhor, companheiros de autodestruição. Bebiam juntos, usavam drogas juntos, filosofavam sobre a vida até o amanhecer. Foi nessa época que ele conheceu Kika Seixas, uma jovem de 19 anos, bonita e fascinada pela aura de Raul. Ela o via como um gênio incompreendido, um profeta sofredor. Raul via nela uma nova chance de sentir algo, de não estar tão sozinho. Ele se separou de Edith. O divórcio foi doloroso, carregado de culpa e ressentimento. Edith tinha aguentado anos de caos, de promessas quebradas, de noites em claro esperando ele voltar para casa. Agora não aguentava mais. Você escolheu esse caminho, Raul, disse ela, na última conversa que tiveram. Eu espero que valha a pena. Raul não respondeu. Apenas olhou para ela com aqueles olhos fundos e saiu. Kika se tornou sua nova companheira, mas também testemunha de sua decadência. Ela o via acordar tremendo, buscar a garrafa antes de qualquer outra coisa. Via os surtos de raiva, as crises de choro, os momentos de genialidade seguidos por horas de ausência completa. Você é forte, dizia Raul, abraçado nela após mais uma noite difícil. Mais forte que eu. Não é sobre ser forte, Raul, respondia ela, acariciando seu cabelo. É sobre você aceitar ajuda. Mas Raul não sabia aceitar ajuda. Nunca soube. Em 1977, ele lançou o disco O Dia em que a Terra Parou. Era diferente de tudo que tinha feito antes. Mais introspectivo, mais melancólico, menos combativo. A música título era uma metáfora clara. O mundo tinha parado para Raul. Ou ele tinha parado no mundo. Os críticos elogiaram. O público comprou. Mas Raul sabia que algo estava errado. Ele estava fazendo música por obrigação, não por paixão. Estava se tornando um produto, uma versão domesticada do que foi. Eu tô me vendendo, disse ele para Kika, tarde da noite, olhando para o teto do apartamento. Né, tô fazendo exatamente o que jurei que nunca ia fazer. Então pare, sugeriu ela, com simplicidade. Eu não posso parar, respondeu ele, e a voz dele soou como a de um homem que já tinha desistido. E foi nessa encruzilhada, entre a fama que o sufocava e a liberdade que o destruía, que Raul Seixas entrou na fase mais sombria da sua vida. A queda estava apenas começando. Capítulo 4. A espiral descendente. Quando o corpo cobra o preço. O final dos anos 1970 no Brasil era de abertura lenta e controlada. A ditadura começava a afrouxar as rédeas. Artistas exilados voltavam. A censura diminuía gradualmente. Mas para Raul Seixas, a liberdade externa não significava nada quando a prisão estava dentro dele. Aos 33 anos, seu corpo já mostrava os sinais do abuso. O rosto estava inchado, os olhos fundos cercados por olheiras profundas. As mãos tremiam constantemente. Ele acordava com dores no estômago, vomitava sangue ocasionalmente, mas continuava bebendo. Era como se estivesse em uma corrida contra si mesmo, querendo chegar ao fim antes que o fim chegasse até ele. Kika fazia o possível para cuidá-lo, mas estava exausta. Ela tinha apenas 20 e poucos anos e já carregava o peso de ser enfermeira, confidente, mulher e plateia de um homem que se recusava a ser salvo. Raul, você precisa ir ao médico, insistia ela pela 100ª vez, depois de encontrá-lo desmaiado no banheiro às 3 da manhã. Médico não vai resolver nada, respondia ele ainda tonto. Isso aqui não tem cura. Isso aqui é quem eu sou. Isso não é quem você é, retrucou Kika com lágrimas nos olhos. Isso é o que você está se fazendo virar. Mas Raul não ouvia, ou não queria ouvir.
A relação com a CBS havia se deteriorado completamente. A gravadora queria hits comerciais, músicas leves, algo que tocasse nas rádios sem causar problemas. Raul entregava discos confusos, letras cifradas, produções experimentais que não agradavam nem aos executivos, nem ao público de massa. Em 1978, ele lançou Mata Virgem, um álbum caótico que misturava rock, baião e filosofia de boteco. As vendas foram fracas, as críticas duras. Raul foi chamado para uma reunião na gravadora. "Você precisa se reinventar, Raul", disse o diretor artístico, um homem de terno cinza e tom condescendente. "O público mudou. Você precisa acompanhar." Raul olhou para ele com um misto de desprezo e cansaço. "Eu não vim aqui para acompanhar ninguém", respondeu a voz rouca. "Eu vim para abrir caminho. Se vocês não entendem isso, o problema é de vocês." Saiu da reunião sabendo que seus dias na CBS estavam contados. Foi nessa época que Raul conheceu Marcelo Nova, um jovem roqueiro de Brasília que idolatrava Raul desde adolescente. Marcelo era tudo o que Raul tinha sido um dia. Jovem, faminto, cheio de energia e ideias. Ele tocava em uma banda chamada Os Mercenários e queria que Raul produzisse seu trabalho. Quando se encontraram pela primeira vez, em um bar em São Paulo, Marcelo ficou chocado com o estado de Raul. "Cara, você é meu ídolo desde sempre", disse Marcelo, tentando esconder a surpresa ao ver aquele homem inchado e trêmulo. "Suas músicas mudaram minha vida." Raul sorriu, um sorriso cansado, quase paternal. "Fico feliz, moleque. Mas não me idolatre muito não. Ídolo é coisa para quebrar." Eles começaram a trabalhar juntos. Marcelo trouxe juventude e disciplina. Raul trouxe experiência e genialidade caótica. A parceria resultou em alguns dos trabalhos mais interessantes da carreira tardia de Raul, mas também expôs ainda mais suas limitações físicas. Ele mal conseguia ficar de pé no estúdio, contaria Marcelo anos depois. Mas quando começava a cantar, era como se o espírito dele voltasse, como se o corpo fosse só um estorvo que ele carregava. Em 1979, a CBS finalmente rescindiu o contrato de Raul. Ele ficou sem gravadora, sem empresário, sem estrutura. Passou a fazer shows em bares pequenos, casas noturnas de segunda linha, qualquer lugar que pagasse algo. Os palcos que antes lotavam milhares de pessoas agora tinham plateias de 50, 60. Mas Raul subia neles com a mesma intensidade, como se estivesse no Maracanã. Ele não sabia fazer pela metade, disse um técnico de som que trabalhou com ele na época. Ou era tudo ou era nada. E ele sempre escolhia tudo. Mas o corpo já não aguentava mais o tudo. Em um show em Belo Horizonte, Raul desmaiou no palco. Foi levado às pressas para o hospital. Diagnóstico: pancreatite aguda causada por consumo excessivo de álcool. Os médicos foram diretos. "Se você não parar de beber, você vai morrer. É questão de meses, talvez semanas." Raul ficou internado por 5 dias. Kika não saiu do lado dele. Ela segurava sua mão, limpava seu suor, implorava para que ele parasse. "Promete para mim, Raul. Promete que você vai parar." Ele olhou para ela, os olhos úmidos, e prometeu. Durou 3 semanas. A recaída foi brutal. Raul voltou a beber com uma fúria autofágica, como se estivesse punindo a si mesmo por ter tentado parar. Kika, destroçada, percebeu que não podia mais salvá-lo. Ela tentou com todas as forças, mas amor não cura dependência. Amor não segura quem quer cair. "Eu te amo, Raul", disse ela em uma manhã fria de 1980, com as malas prontas na porta. "Mas eu não posso morrer com você." Raul estava sentado no sofá, uma garrafa de uísque pela metade na mesa. Ele não a olhou, apenas acenou com a cabeça. Kika saiu, e Raul ficou sozinho. Os anos seguintes foram de sobrevivência precária. Raul se mudou de apartamento em apartamento, sempre devendo aluguel, sempre um passo à frente do despejo. Amigos o ajudavam quando podiam,
mas muitos já tinham desistido dele. Viam aquele homem genial se transformando em uma sombra, em um aviso ambulante do que acontece quando você queima rápido demais. Ele continuou compondo. Escrevia em guardanapos, em embalagens de cigarro, em qualquer papel que encontrasse. Algumas músicas eram brilhantes, outras incompreensíveis. Ele gravou discos independentes, vendidos em shows, sem distribuição, sem marketing. Eram registros de um homem gritando no vazio, esperando que alguém ouvisse. Em 1983, Raul teve outra internação grave. Dessa vez, além da pancreatite, os médicos diagnosticaram lesões hepáticas severas. O fígado estava falhando, os rins também. O corpo estava desistindo. "Você tem que parar agora, Raul", disse o médico sem meias palavras. "Não é mais questão de saúde, é questão de sobrevivência." Raul riu. Uma risada seca, sem humor. "Sobreviver para quê, doutor? Para virar velho e chato? Para deixar de ser eu?" O médico não soube o que responder. Apesar de tudo, Raul ainda tinha fãs. Fãs fervorosos que viam nele um profeta, um mártir do rock brasileiro. Eles compareciam aos shows, cantavam todas as letras, carregavam aquele homem destroçado como se ele fosse sagrado. E talvez fosse a sua maneira. Mas havia um preço a pagar por ser um mito vivo. Raul não era mais uma pessoa. Era um símbolo. E símbolos não têm permissão para serem humanos, para falharem, para pedirem ajuda. "Às vezes eu queria ser só o Raul", confessou ele para Marcelo Nova, em uma madrugada após um show. "Não o Raul Seixas, só Raul, um cara normal, com uma vida normal." "Tarde demais para isso", respondeu Marcelo sem cinismo, apenas constatando um fato. "Eu sei", disse Raul, acendendo mais um cigarro. "Eu sempre soube." E continuou fumando, bebendo, cantando, morrendo. Um pouco a cada dia. Capítulo 5. Os últimos palcos. Quando o mito não consegue mais sustentar o homem. Os anos 1980 avançavam e o Brasil mudava rapidamente. A ditadura finalmente caiu em 1985. A democracia retornou, e com ela veio uma explosão cultural. Novos artistas surgiam. O rock brasileiro ganhava força comercial. Bandas jovens lotavam estádios. O país olhava para frente, cheio de esperança. Raul Seixas, aos 40 anos, olhava para trás. Ele se tornou uma figura anacrônica. Os jovens que idolatravam bandas como Legião Urbana e Titãs mal conheciam suas músicas. Para a nova geração, Raul era aquele cara estranho que os pais ouviam. Uma relíquia dos anos 1970. Um nome do passado. E isso o corroía por dentro. "Eu abri as portas", dizia ele bêbado, em bares vazios. "Eu lutei quando ninguém lutava. E agora sou esquecido." Mas não era bem verdade. Ele não era esquecido. Era ignorado, que é diferente. E talvez pior. As pessoas sabiam quem ele era, mas não ligavam mais. Raul tentou se reinventar várias vezes durante esse período. Gravou discos com produções mais modernas. Tentou se aproximar do som que estava em alta, mas tudo soava forçado. Ele não era mais o jovem rebelde. Era um homem de meia idade, doente, quebrado, tentando desesperadamente permanecer relevante. Em 1984, ele conheceu Glória Vaquer, uma argentina de espírito forte que trabalhava com produções culturais. Ela viu em Raul não o mito, mas o homem, e decidiu contra todos os conselhos ficar ao seu lado. Eles se casaram pouco tempo depois, em uma cerimônia simples, quase escondida, como se ambos soubessem que aquilo era mais um pacto de sobrevivência do que um conto de fadas. "Por que você ficou comigo?", perguntou Raul certa noite, olhando para Glória com aqueles olhos cansados. "Porque eu escolhi", respondeu ela simplesmente. "E eu não volto atrás nas minhas escolhas." Glória se tornou sua âncora. Ela o levava aos médicos, controlava o quanto ele bebia, ou tentava, organizava shows, negociava contratos. Sem ela, Raul provavelmente teria morrido anos antes.
Mas mesmo com ela, a batalha parecia perdida. Os shows da segunda metade dos anos 1980 eram dolorosos de assistir. Raul subia ao palco cambaleante, esquecia letras, às vezes precisava ser amparado por músicos. Mas em alguns momentos, raros e preciosos, algo acontecia. Ele fechava os olhos, agarrava o microfone e voltava a ser aquele Raul de antes. Selvagem, magnético, impossível de ignorar. Era como ver um fantasma voltando à vida, descreveu um fã que esteve em vários shows da época. Por alguns minutos, ele era imortal de novo. Mas esses momentos ficavam cada vez mais raros. Em 1987, durante um show em Porto Alegre, Raul teve um colapso no palco. Caiu de joelhos, vomitou sangue diante de centenas de pessoas. Foi levado às pressas para o hospital. Dessa vez, os médicos não esconderam a gravidade. Seu pâncreas está destruído, Sr. Seixas. Seu fígado também. Seus rins mal funcionam. Se você beber mais uma gota de álcool, você não sai vivo do hospital na próxima vez. Raul ficou internado por 15 dias. Glória não saiu do lado dele, segurando sua mão durante as crises de dor, limpando seu vômito, sussurrando palavras de encorajamento quando ele chorava, pedindo para morrer logo. Não fala isso, dizia ela firme. Você ainda tem muito para fazer. Não tenho não, Glória, respondia ele a voz fraca. Eu já fiz tudo. Agora é só esperar. Mas Raul não esperou quieto. Quando saiu do hospital, magro e frágil, ele fez uma escolha surpreendente. Voltou a compor com intensidade renovada. Era como se a proximidade da morte tivesse acendido uma última chama dentro dele. Escreveu dezenas de músicas em poucos meses, muitas delas sobre finitude, sobre perdas, sobre arrependimentos. Uma dessas músicas era Carimbador Maluco, uma reflexão amarga sobre a vida e a morte, sobre o carimbo final que todos recebem. Ei, carimbador maluco, deixe eu me despedir. Era uma despedida disfarçada. Todo mundo sabia. Ele sabia. Em 1988, ele conseguiu lançar mais um disco, A Pedra do Gênesis. Era experimental, confuso, brilhante em partes e incompreensível em outras. As vendas foram modestas, mas os poucos que ouviram reconheceram. Era Raul puro, sem filtros, sem concessões. Esse é meu testamento, disse ele para Marcelo Nova, que havia participado das gravações. Depois disso, não tenho mais nada a dizer. Marcelo ficou calado. Não havia nada a dizer mesmo. Os últimos anos de Raul foram marcados por uma solidão paradoxal. Ele estava sempre rodeado de gente. Glória, amigos, músicos, fãs. Mas ao mesmo tempo profundamente sozinho. Sozinho com seus demônios, com suas dores, com o peso de ter sido tudo que foi e não ser mais nada. Ele continuou bebendo, apesar de todas as promessas, apesar de todos os avisos. Era suicídio em câmera lenta, e todo mundo sabia. Mas ninguém conseguia pará-lo, nem mesmo ele. Por que você não para? Perguntou Glória, pela milésima vez, após encontrá-lo bêbado de novo. Porque sem isso, eu não sou nada, respondeu ele. E pela primeira vez, ela viu medo real nos olhos dele. Eu não sei ser outra coisa. Glória o abraçou, chorando. E Raul, pela primeira vez em muito tempo, chorou também. Em 1989, Raul deu o que seria um dos seus últimos grandes shows, em São Paulo. O público compareceu em peso, não porque ele estava em alta, mas porque sentiam que era a última chance. Havia algo de velório naquela apresentação, uma tristeza coletiva no ar. Raul subiu ao palco com dificuldade, apoiado por 2 músicos. Estava pálido, magro, quase transparente. Mas quando a primeira música começou, algo mudou. Ele encontrou força em algum lugar profundo e esquecido dentro de si. Cantou por 2 horas, sem parar, sem tropeçar. Foi uma performance visceral, dolorosa, linda.
No final, ele disse apenas: "Obrigado por não terem me esquecido. Eu não mereço tanto." A plateia explodiu em aplausos, mas muitos estavam chorando. Depois daquele show, Raul entrou em um período de reclusão. Raramente saía de casa, passava dias inteiros deitado, olhando para o teto, conversando sozinho. Glória tentava mantê-lo engajado, mas ele se afastava cada vez mais. "Eu tô cansado, Glória", disse ele certa tarde, com uma serenidade estranha. "Eu lutei a vida inteira. Agora eu só quero descansar." "Então descansa", respondeu ela segurando sua mão. "Mas não desiste. Descansar não é desistir." Ele sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. "Você é a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos", disse ele. "Espero que você saiba disso." "Eu sei", respondeu Glória com lágrimas escorrendo. "Eu sempre soube." No início de 1989, Raul foi diagnosticado com pancreatite crônica em estágio terminal. Os médicos foram claros: não havia mais tratamento. Era questão de meses, talvez semanas. Raul recebeu a notícia com uma calma que assustou Glória. Ele não chorou, não gritou. Apenas acenou com a cabeça, como se finalmente tivesse chegado o que ele esperava há tanto tempo. "Quanto tempo eu tenho?", perguntou, a voz firme. "Difícil dizer com precisão", respondeu o médico. "Mas não muito." Raul olhou pela janela do consultório, vendo a cidade de São Paulo movimentada lá embaixo, indiferente ao seu fim. "Tudo bem", disse ele. "Eu tive mais tempo do que merecia mesmo." E saiu dali sem olhar para trás. Capítulo 6. As últimas conversas. Quando o silêncio fala mais alto. Os primeiros meses de 1989 foram de despedidas não ditas. Raul sabia que estava morrendo, mas evitava falar sobre isso. Glória sabia que estava perdendo o marido, mas fingia normalidade. Ambos participavam de um teatro silencioso, onde cada gesto carregava um peso de última vez. Raul passava horas sentado na varanda do apartamento em São Paulo, olhando para a rua, fumando cigarros que ele mal conseguia segurar. Suas mãos tremiam constantemente agora, não só pela bebida, mas pela doença que devorava seu corpo por dentro. Ele tinha 43 anos, mas parecia ter 70. "Em que você pensa quando fica aí parado?", perguntou Glória certa tarde, trazendo café que ele não iria beber. "Em tudo", respondeu ele sem tirar os olhos da rua. "E em nada." Glória sentou ao lado dele, em silêncio. Às vezes, o silêncio era a única língua que eles ainda conseguiam compartilhar. Marcelo Nova visitava Raul regularmente. Ele via o ídolo definhar, mas tentava manter as visitas leves, falando sobre música, sobre novos projetos, sobre qualquer coisa que não fosse doença ou morte. "Você devia gravar mais um disco", sugeriu Marcelo, em uma dessas visitas. "Tem músicas novas? Material inédito?" Raul deu uma risada fraca. "Tem um monte de coisa escrita por aí. Guardanapo, papel higiênico, costas de conta de luz." Ele riu de novo, mas a risada virou tosse. Uma tosse seca, dolorosa, que durou quase 1 minuto. Marcelo esperou passar sem saber o que fazer. "Mas não adianta, moleque", continuou Raul, recuperando o fôlego. "Ninguém quer ouvir Raul Seixas em 1989. Eu sou passado. Arqueologia do rock." "Isso não é verdade", protestou Marcelo. "É sim", respondeu Raul, olhando diretamente para ele. "E tá tudo bem. Tudo tem sua hora." Marcelo não insistiu. Apenas ficou ali, sentado ao lado do amigo, ouvindo o barulho da cidade lá embaixo. Paulo Coelho reapareceu nessa época. Depois de anos afastado, ele havia lançado O Alquimista em 1988 e começava a fazer sucesso internacional. Sua vida tinha tomado um rumo completamente diferente. Espiritualidade comercializável, livros de autoajuda, palestras motivacionais. Era tudo que Raul desprezava, mas também era tudo que Paulo sempre quis. Quando soube que Raul estava doente, Paulo foi visitá-lo.
O reencontro foi estranho, carregado de ressentimentos antigos nunca resolvidos. Você tá bem? Perguntou Paulo sem jeito, parado na porta do apartamento. Eu tô morrendo, Paulo, respondeu Raul, com uma franqueza brutal. Mas fora isso, tá tudo ótimo. Paulo entrou, sentou-se. Ficaram em silêncio por longos minutos. Eu sinto muito pelo jeito que as coisas acabaram entre a gente, disse Paulo finalmente. Eu também, respondeu Raul. Mas a gente escolheu caminhos diferentes. Você escolheu o sucesso. Eu escolhi a verdade. E você acha que foi uma boa escolha? Perguntou Paulo sem malícia, apenas curiosidade. Raul pensou por um longo tempo. Não sei, admitiu. Mas foi a minha escolha. Eles conversaram por mais uma hora, relembrando os tempos da sociedade alternativa, as músicas, as loucuras, os riscos que correram juntos. Não fizeram as pazes completamente. Havia feridas velhas demais para isso. Mas encontraram uma espécie de trégua. Quando Paulo se levantou para ir embora, Raul o chamou. Ei, Paulo. Fala. Você conseguiu o que queria. Fico feliz por você. Paulo sorriu, um sorriso triste. Obrigado, Raul. E você conseguiu ser você. Isso vale mais. Raul não respondeu. Apenas acenou, e Paulo saiu. Foi a última vez que se viram. Em junho de 1989, Raul foi internado novamente. Dessa vez, os médicos foram categóricos. Ele não sairia dali. O corpo tinha chegado ao limite. O pâncreas praticamente não funcionava mais. O fígado estava em falência. Os rins começavam a desistir. Era questão de dias, talvez horas. Glória ficou ao lado dele o tempo todo. Ela segurava sua mão, conversava com ele mesmo quando ele já não tinha forças para responder. Cantarolava músicas dele baixinho. Amigos visitavam. Alguns choravam abertamente. Outros tentavam ser fortes, contar piadas, trazer notícias do mundo lá fora. Raul apreciava, mas estava cada vez mais distante, como se já estivesse meio caminho andado para outro lugar. Glória, chamou ele em uma dessas tardes, a voz fraca. Tô aqui, amor, respondeu ela, aproximando-se. Eu fui feliz? Perguntou ele com os olhos fechados. Glória sentiu o coração apertar. Você foi intenso, respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado. Felicidade é complicado, mas você foi real. Sempre foi real. Raul sorriu levemente. Real é melhor que feliz, disse ele. Obrigado. Pelo quê? Perguntou Glória, com lágrimas escorrendo. Por não ter desistido de mim. Ela beijou sua testa, sussurrando. Nunca, nunca desisti. Em uma noite particularmente difícil, Raul teve febre alta e delírios. Falava sozinho, chamava nomes de pessoas mortas há anos, cantarolava trechos de músicas que ninguém conhecia. Glória tentava acalmá-lo, mas ele parecia estar em outro mundo. Eles estão aqui, murmurava ele, olhando para o canto do quarto. Estão todos aqui. Quem, amor? Quem tá aí? Perguntou Glória, assustada. Todo mundo, respondeu ele quase sorrindo. Todo mundo que eu deixei para trás. Glória gelou. Não sabia se era delírio da febre ou algo mais. Mas havia uma paz estranha no rosto de Raul, como se ele finalmente tivesse encontrado algo que procurou a vida inteira. Nos últimos dias, Raul dormia a maior parte do tempo. Acordava por alguns minutos, reconhecia Glória, às vezes dizia algo e voltava a dormir. Seu corpo estava desistindo, célula por célula. Em 21 de agosto de 1989, Marcelo Nova foi visitá-lo pela última vez. Raul estava acordado, mas muito fraco para falar. Marcelo segurou sua mão, tentando segurar as lágrimas. Você mudou minha vida, cara, disse Marcelo, a voz embargada. Eu não sei o que eu seria sem você. Raul apertou levemente a mão dele, o máximo que conseguia fazer. Seus olhos estavam úmidos também. Continua, sussurrou ele com esforço. Continua tocando.
Não deixa morrer. Eu prometo, respondeu Marcelo, chorando abertamente agora. Raul sorriu, fechou os olhos e voltou a dormir. Na madrugada do dia 21 para o dia 22 de agosto de 1989, Raul acordou uma última vez. Glória estava ao seu lado, adormecida na cadeira, exausta de tantos dias sem dormir direito. Ele olhou para ela com um carinho imenso. Tentou acordá-la, mas não tinha forças. Então apenas ficou ali, olhando, gravando aquele rosto na memória. Se é que havia memória onde ele estava indo. Sentiu uma dor aguda no peito, mas não era ruim. Era como um alívio. Como se algo finalmente estivesse se soltando. Ele pensou em sua mãe, em Salvador. Pensou em Elvis Presley no rádio valvulado. Pensou nos palcos lotados, nas músicas que criou, nas pessoas que tocou. Pensou em tudo que foi, tudo que destruiu, tudo que amou. E pensou que, no fim, valeu a pena. Às 5h37 da manhã, do dia 22 de agosto de 1989, o coração de Raul Seixas parou. Glória acordou com o silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros. Ela olhou para Raul e soube. Segurou sua mão, ainda quente, e sussurrou. Voa, amor. Voa livre agora. E Raul finalmente estava livre. Capítulo 7. O mito que não morreu. O legado de um profeta imperfeito. A notícia da morte de Raul Seixas se espalhou pelo Brasil como um tremor silencioso. Não foi manchete explosiva nos grandes jornais. Esses reservavam suas primeiras páginas para política e economia. Mas nas rádios, nos bares, nas conversas de esquina, o nome dele voltou a circular com uma força estranha, como se a morte tivesse lembrado as pessoas de quem ele realmente foi. O velório aconteceu no Teatro Bandeirantes, em São Paulo, no dia 22 de agosto. Glória quis algo simples, mas milhares de pessoas compareceram. Jovens que mal conheciam suas músicas, adultos que cresceram ouvindo Guita e Metamorfose Ambulante, velhos roqueiros que viram Raul nos palcos dos anos 1970. Havia flores, cartazes, bandeiras com a estrela de 5 pontas da sociedade alternativa. Havia choro, mas também havia celebração. Ele não ia querer que a gente ficasse triste, disse um fã de cabelos longos e camiseta desbotada do Raul. Ele ia querer que a gente tocasse as músicas dele até o céu ouvir. E foi o que fizeram. Violões apareceram. Alguém trouxe um amplificador improvisado. E ali, no meio daquele velório, começaram a cantar. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Glória assistiu de longe, abraçada a amigos, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Porque Raul, mesmo morto, ainda conseguia unir as pessoas. Ainda conseguia fazer o impossível acontecer. O enterro foi no cemitério do Morumbi. Centenas de pessoas acompanharam o cortejo. Marcelo Nova carregou o caixão junto com outros músicos. Ele estava destruído, mas tentava manter a compostura, por respeito ao amigo. Quando o caixão foi baixado à terra, houve um silêncio respeitoso. Mas depois, alguém começou a cantar Ouro de Tolo, e todos acompanharam. Era um coro desafinado, emocionado, catártico. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. E ali, naquele momento, Raul deixou de ser apenas um homem e se tornou definitivamente mito. Nos dias seguintes, surgiram as reportagens. Revistas e jornais que haviam ignorado Raul nos últimos anos, agora dedicavam páginas inteiras a ele. Falavam de sua genialidade, de sua rebeldia, de como ele foi incompreendido. Alguns textos eram honestos, outros oportunistas, mas todos concordavam em uma coisa: Raul Seixas tinha sido único. Paulo Coelho deu uma entrevista dizendo que Raul foi um dos maiores gênios que o Brasil já produziu, mas que ele se destruiu sozinho. A declaração gerou polêmica. Muitos acusaram Paulo de se promover em cima da morte do parceiro. Outros disseram que ele apenas falou a verdade. Raul não precisava ter morrido assim, disse Paulo na entrevista. Mas talvez ele precisasse viver assim.
Ele não sabia ser de outra forma. Glória, ao ouvir isso, não se pronunciou publicamente. Mas, em particular, disse a amigos próximos: Paulo não entendeu Raul. Ele tentou, mas não conseguiu. Raul não se destruiu. Raul se queimou porque era fogo. E fogo não pode deixar de queimar. Com o tempo, começaram a surgir as teorias. Algumas respeitosas, outras absurdas, mas todas alimentadas pela aura de mistério que sempre rodeou Raul. Teoria 1. A sociedade alternativa era real. Havia quem acreditasse que a sociedade alternativa nunca foi apenas uma ideia artística, mas um movimento real, com membros infiltrados em posições de poder. Diziam que Raul foi silenciado pelo governo, porque sabia demais, porque estava perto de revelar verdades perigosas. Não havia provas, apenas rumores, histórias de terceira mão, documentos que ninguém nunca viu. Teoria 2. Raul foi assassinado. Outra corrente defendia que a morte de Raul não foi natural, mas induzida. Envenenamento lento, sabotagem médica, algo que acelerou o processo de destruição do corpo. Apontavam para a paranoia dele nos últimos anos, para os agentes que o seguiam, para a forma como ele foi perseguido. Mas, novamente, não havia provas concretas. Apenas suspeitas e coincidências que, unidas, formavam uma narrativa sedutora. Teoria 3. Raul deixou mensagens ocultas nas músicas. Fãs começaram a reanalisar todas as letras de Raul, buscando códigos, profecias, avisos. Diziam que ele tinha previsto sua própria morte em músicas como Carimbador Maluco, que havia deixado pistas sobre segredos do governo, sobre ocultismo, sobre o futuro do Brasil. Livros foram escritos sobre isso. Documentários foram feitos. E quanto mais se analisava, mais mistérios pareciam surgir. Mas a verdade, como sempre, era mais simples e mais trágica. Raul Seixas foi um homem brilhante, atormentado, viciado e apaixonado pela própria arte. Ele não foi assassinado por forças ocultas. Foi morto pela bebida, pela autodestruição, por uma vida vivida sem freios. Não havia conspiração. Havia apenas um homem que não conseguiu, ou não quis, se salvar. E talvez isso seja mais impactante do que qualquer teoria da conspiração. Os anos passaram. A música de Raul não morreu com ele. Pelo contrário, ganhou nova vida. Artistas começaram a regravá-lo. Bandas jovens citavam-no como influência. Suas músicas voltaram às rádios, não como nostalgia, mas como descoberta para uma nova geração. Metamorfose, Ambulante, virou hino de liberdade. Gita virou hino espiritual. Sociedade Alternativa virou hino de resistência. E Raul, postumamente, se tornou maior do que nunca foi em vida. Em 1995, foi lançado um box, com gravações inéditas, entrevistas raras, material de arquivo. Vendeu centenas de milhares de cópias. Em 2000, um documentário chamado Raul, o Início, o Fim e o Meio foi exibido nos cinemas, trazendo depoimentos de amigos, familiares e admiradores. Salas lotadas. Lágrimas. Aplausos. Glória, que nunca se casou novamente, dedicou os anos seguintes a preservar o legado de Raul. Organizou relançamentos, autorizou biografias, participou de eventos em homenagem a ele. Mas sempre com uma ressalva. Não transformem ele em santo, dizia ela. Ele era humano, falho, doente, mas era real. E isso é o que importa. Em 2009, 20 anos após sua morte, foi inaugurada uma estátua de Raul Seixas em Salvador, sua cidade natal. A escultura o mostra com guitarra na mão, olhar desafiador, como se estivesse prestes a subir no palco. Centenas de pessoas compareceram à inauguração. Músicos tocaram suas canções. Fãs choraram. Marcelo Nova, já grisalho, fez um discurso emocionado. Raul me ensinou que rock não é só música, é atitude. É não aceitar o que te impõe. É ser livre, mesmo que isso te mate.
E ele viveu isso até o último segundo. Ele foi livre. E por isso, ele é imortal. A multidão aplaudiu de pé. Hoje, mais de 30 anos depois de sua morte, Raul Seixas continua vivo de maneiras que ele jamais imaginou. Suas músicas tocam em protestos políticos, em manifestações estudantis, em festas de garagem. Jovens que não eram nem nascidos quando ele morreu, tatuam letras dele no corpo. Citam-no em redes sociais. Debatem o significado de suas canções em fóruns online. Há quem o veja como profeta. Há quem o veja como louco. Há quem o veja como vítima. Há quem o veja como culpado da própria ruína. Mas todos concordam. Ele não pode ser ignorado. E as perguntas que ficaram nunca foram completamente respondidas. Quem realmente comandava a sociedade alternativa? Raul e Paulo sempre disseram que era apenas uma ideia, um conceito artístico. Mas havia encontros secretos, rituais reais, membros influentes? Ninguém sabe ao certo. E talvez nunca saberemos. Ele acreditava no que pregava ou era tudo performance? Raul era mestre em borrar a linha entre realidade e ficção. Às vezes parecia genuinamente místico. Outras vezes parecia apenas provocador. Provavelmente, ele mesmo não sabia a resposta. Ou sabia, e levou consigo. Raul foi vítima da própria rebeldia, ou alguém o ajudou a cair. Não há provas de conspiração, mas há documentos comprovando que ele foi vigiado, perseguido, preso. Há relatos de ameaças. Há silêncios que nunca foram explicados. A resposta oficial é: ele se matou bebendo. A resposta real pode ser mais complexa. Glória Vaquer morreu em 2019, aos 73 anos. Em seu testamento, deixou uma carta para ser aberta publicamente. Nela, escreveu: Raul era muitas coisas. Gênio, viciado, poeta, destruidor. Mas acima de tudo, ele era verdadeiro. Ele nunca mentiu sobre quem era. Nunca fingiu ser melhor do que era. E por isso, ele merece ser lembrado não como um mito perfeito, mas como um homem imperfeito que ousou ser livre. Que sua música continue ecoando, que sua rebeldia continue inspirando, e que ninguém nunca tente domesticá-lo, nem mesmo na morte. Porque Raul Seixas não pertence a ninguém. Ele pertence ao vento. E talvez seja essa a melhor definição do que Raul foi. Um meteoro que cruzou o céu do Brasil, queimando rápido, brilhando intenso, deixando um rastro de luz e destruição. Não dá para segurá-lo. Não dá para explicá-lo completamente. Só dá para olhar, admirar e tentar entender o que ele quis dizer. Porque no final, Raul Seixas não foi apenas um cantor. Foi um grito de liberdade que ainda ecoa décadas depois, atravessando gerações, recusando-se a ser silenciado. E enquanto houver alguém cantando suas músicas, enquanto houver alguém questionando as regras, enquanto houver alguém vivendo sem pedir permissão, Raul Seixas não morreu. Ele apenas mudou de forma, como sempre quis. Uma metamorfose ambulante, eterna. Fim.